Você sabia que uma grande parte dos canadenses tem dificuldade em pagar todas as contas e ainda poupar dinheiro no final do mês? Você luta para manter um bom orçamento pessoal e você acha difícil cozinhar na sexta-feira à noite quando o Uber Eats te envia uma nova promoção? Você tem dificuldade todos os meses para equilibrar suas contas? Então, para sua sorte, há uma nova tendência em finanças pessoais que pode te ajudar. Então fique aqui porque o vídeo de hoje é sobre esse assunto. E vai ser dividido da seguinte forma. Primeira parte, vou te mostrar que mesmo morando no Canadá, é importante você montar um controle financeiro, ainda mais nesse período de instabilidade e inflação alta. Segunda parte, vou te mostrar como é que funciona a famosa regra 50-30-20. Terceira e última parte, vou falar das ferramentas e estratégias que você pode utilizar aqui no Canadá que irão te ajudar a economizar e equilibrar as suas contas pessoais. Bem-vindos ao canal Clube do Investidor Canadá. Meu nome é Leandro Cato e aqui nós falamos sobre investimentos, economia e finanças. E se gostaram do conteúdo, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para a gente levar informações financeiras para todas as pessoas que têm interesse em morar no Canadá. O Canadá é um país desenvolvido, estável e tem pleno emprego. Todo mundo aqui vive bem. Então, para que fazer um orçamento morando no Canadá? Para que se preocupar com isso, não é verdade? Não sei se é de conhecimento de todos, mas segundo os dados oficiais, os canadenses gastam em média 66% do seu orçamento em 3 categorias principais. São elas: moradia, transporte e alimentação. Os gastos com moradia são mais altos, seguidos por transportes e alimentação. Essas 3 categorias estão sendo muito afetadas pela inflação alta que o país e o mundo estão sofrendo. O Canadá vive a inflação mais alta dos últimos 40 anos. No Canadá, os gastos com moradia vêm aumentando cada vez mais, desde a compra de um imóvel até o preço do aluguel. Para quem mora aqui, sabe bem o que eu estou falando. No segundo item, que é o transporte, em maio de 2022, os consumidores canadenses chegaram a pagar até 48% a mais pelo preço da gasolina devido ao aumento do preço do barril do petróleo. Os alimentos continuam subindo em nível recorde. Em agosto de 2022, houve um aumento de 10,8%. Esse é o maior aumento desde 1981. Lembrando que na década de 70 e 80 tivemos a crise do petróleo em vários países e o Canadá passou por um dos seus piores períodos de inflação, desemprego no país desde a Grande Depressão. Outro indicador que saiu recentemente foi o da dívida das famílias canadenses. A relação entre a renda disponível e as dívidas atingiram níveis altos em 2022. O relatório informa que os indivíduos devem cerca de $1,80 para cada $1 que ganham. Então, para cada $1 ganho, já existe $1,80 de dívida. Portanto, existe um desequilíbrio entre a receita e despesas nas famílias canadenses. Fora isso, passamos por tempos difíceis de instabilidade econômica mundial. No Canadá, a inflação deste ano é a mais alta dos últimos 40 anos. Por consequência, o Banco Central aplica políticas de aperto monetário com elevação nas taxas de juros. Existem fortes indícios de que o aperto monetário deve continuar. As famílias estão cada vez mais endividadas devido às altas dos juros nas renovações dos novos contratos de hipoteca. Contratos estes que variam geralmente de 1 a 5 anos. E após o término deste contrato de hipoteca, o cliente deve fazer um novo contrato de 1 a 5 anos com os bancos e cada novo contrato que o cliente faz, ele estará sujeito às novas taxas de juros praticadas pelo mercado, podendo pagar juros ainda mais altos. Além disso, os níveis de desemprego começam a subir no Canadá e a dívida país está em níveis bem elevados. E é justamente por esse motivo que um orçamento financeiro bem estruturado pode te ajudar a organizar as suas despesas e poupar o dinheiro para os seus objetivos pessoais, bem como para os seus investimentos. Fora isso, um orçamento bem estruturado vai te ajudar também a montar um fundo de emergência para se proteger nesses momentos de instabilidade econômica mundial, pois os imprevistos sempre aparecerão, como por exemplo a perda de um emprego ou um gasto não previsto. Para isso, temos algumas ferramentas e técnicas aqui no Canadá que vão te ajudar a ter um bom planejamento orçamentário. Na internet não faltam dicas de orçamento e ter um orçamento equilibrado é algo que aparece ótimo na teoria, mas na prática às vezes não é algo tão fácil assim de se fazer. Todo orçamento começa com uma revisão de todas as suas receitas e despesas. Depois de levantar todas essas informações, você consegue verificar se as suas despesas são maiores que seus ganhos.
Mas como você sabe se está gastando muito ou pouco nos itens essenciais do seu dia a dia? E como você sabe se está guardando dinheiro suficiente para o seu futuro? Para resolver essas questões, é necessário fazer um orçamento adequado. Existem várias metodologias de orçamentos diferentes que você pode utilizar, mas uma das mais fáceis de se seguir é a regra de orçamento 50-30-20. Essa metodologia basicamente consiste em você destinar 50% da sua renda líquida para as necessidades básicas, 30% para seus desejos e 20% para suas economias e metas financeiras. O orçamento 50-30-20 é uma das metodologias de orçamento mais populares e é chamada também de regra 50-30-20. Essa regra foi popularizada pela senadora americana especialista financeira Elizabeth Warren. E essa estratégia garante que você faça mais do que apenas pagar as suas contas corretamente. Mas ela te permite que você determine quanto deve gastar e no que você deve gastar. Então vamos lá. Primeiro, comece determinando o seu salário líquido, ou seja, seu salário líquido ao mês, após todos os impostos e descontos da sua folha de pagamento. Depois de determinar isso, vamos para a segunda etapa. Calcule seu orçamento para necessidades, metas financeiras e desejos. Nesse momento, você deve dividir a sua renda líquida em 3 partes, sendo 50% para as suas necessidades básicas, 30% para os seus desejos e 20% para suas economias e metas financeiras. 50% da sua renda entra na categoria de necessidades básicas. Qualquer despesa que você precise para sobreviver é considerada como uma necessidade e não deve ultrapassar mais de 50% da sua renda após os impostos. A maioria das necessidades das famílias canadenses são despesas relacionadas com moradia, transporte e alimentação. Necessidades são diferentes de desejos, pois você não pode cortá-las do seu orçamento sem grandes inconvenientes. Por exemplo, a TV a cabo é um desejo, porque você pode cortá-la do seu orçamento e isso não afetará gravemente a sua qualidade de vida. Por outro lado, a sua conta de luz é uma necessidade, porque você não pode simplesmente cortar esse item do seu orçamento sem afetar gravemente o seu dia a dia. Alguns exemplos de necessidades são os alimentos, hipoteca e aluguel, seguros em geral, serviços de utilidade pública como água e luz, pagamento do automóvel, gasolina. 30% da sua renda são para os seus desejos. Depois que suas necessidades são categorizadas, a próxima seção de seus gastos se enquadra na categoria desejos. 30% é uma alocação generosa para o que você deseja, mas quando somar os seus gastos, perceberá que gasta mais com seus desejos do que você pensa. Reserve um momento para considerar todos os itens e serviços em que você gasta dinheiro todos os meses e que não precisa. Itens como seu café na Starbucks e serviços como a sua assinatura da Netflix. Mesmo seu plano de celular com internet ilimitada pode ser considerado um desejo e deve entrar nesta categoria. Os itens como sapatos e roupas de grife devem ser consideradas como desejos, porque vão além do mínimo que você precisa para sobreviver. E alguns exemplos são compras supérfluas, entretenimento, restaurantes, hobby, viagens e cigarros e bebidas alcoólicas. 20% da sua renda são para suas economias e metas financeiras. A categoria final é das economias e metas financeiras. Essa categoria deve incluir a poupança para seus objetivos pessoais futuros e deve incluir também as contribuições para montar o seu fundo de emergência e para os seus investimentos. Alguns exemplos são investimento no RRSP, TFSA ou RESP, poupança para seus objetivos pessoais, contribuições para construir o seu fundo de emergência. Lembrando que a conta RRSP reduz o valor que você irá pagar no seu imposto de renda e os seus rendimentos dentro da conta TFSA são totalmente isentos de impostos. Para saber o que são as contas RRSP, TFSA, RESP, HISA, veja no link aqui em cima onde eu explico mais sobre essas contas de investimento. Uma etapa muito importante é você ter um fundo de emergência. A ideia é ter esse fundo em uma conta separada, com fácil acesso ao dinheiro. O valor recomendado pela maioria dos especialistas para um fundo de emergência é o equivalente a 6 meses de suas despesas mensais. Se você tiver um emprego menos estável, como por exemplo autônomo, neste caso você pode aumentar esse valor e ter o equivalente a 12 meses de suas despesas mensais, para uma maior segurança. O fundo de emergência vai te ajudar caso você perca o emprego ou tenha uma despesa ou um contratempo que não estava previsto.
Porque o imprevisto pode acontecer a qualquer momento e o fundo de emergência é justamente para te ajudar nestas ocasiões. O local onde você vai investir, em outras palavras, guardar o dinheiro para o fundo de emergência é extremamente importante. Você deve procurar investimentos e ativos que tenham essas 3 características fundamentais: alta liquidez, baixo risco e, se possível, que tenha algum rendimento. E a melhor opção que temos hoje em dia para esse fim são as contas HISA, que são as contas poupanças com altos rendimentos, como por exemplo temos o banco Savem oferecendo 3,30% ao ano de rendimento. Mas após fazer todas essas etapas anteriores, você percebeu que o seu orçamento não se encaixa na regra 50-30-20? E agora, o que você faz? Se você preparou o seu orçamento de acordo com as regras e descobriu que os seus gastos não estão de acordo com os percentuais sugeridos, não entre em pânico. Pode haver motivos para os seus gastos não corresponderem às categorias descritas acima, ou talvez você precise fazer alguns ajustes no seu orçamento. A boa notícia é que existem ferramentas de orçamento disponíveis para ajudar a gerenciar o seu dinheiro. Agora eu vou mostrar para você alguns aplicativos que vão ajudar você a economizar dinheiro e controlar os seus gastos. Mas se esse vídeo está contribuindo para você de alguma forma, então se inscreva, deixe o seu like, porque isso vai ajudar o nosso clube a crescer e levar essas informações para mais pessoas. Vamos lá, para os aplicativos de orçamento pessoal que você pode utilizar aqui no Canadá. O primeiro deles é o Mint. O Mint tem sido e provavelmente continuará sendo o líder em aplicativos de orçamento. Você pode vincular o seu aplicativo a todas as outras contas financeiras, como bancos, cartões de créditos, investimentos e empréstimos, para ter uma visão muito clara de sua saúde financeira e onde você gasta o seu dinheiro. Ele pode não apenas criar um orçamento para você, mas também categorizar os seus gastos, para que você saiba para onde vai cada dólar. Ele também verifica regularmente sua pontuação de crédito e pode alertá-lo sobre atividades fraudulentas e, além disso, ele é gratuito. Wallet. O Wallet oferece uma ótima visão geral dos seus gastos com uma interface fácil de usar. Existe uma versão gratuita e uma versão paga. A versão gratuita não será sincronizada automaticamente às suas contas, mas ela permite que você faça o upload de dados manualmente. Possuem alguns recursos extras para te ajudar a gerenciar todos os seus cartões de créditos, bem como os de fidelidade e recompensas, o que torna o Wallet diferente de outros aplicativos importantes. Você pode definir metas e categorias financeiras específicas, como pagamentos de dívidas, compras de um carro, compras de uma casa e outros objetivos. Temos também alguns outros aplicativos no Canadá que vão te ajudar a economizar dinheiro. São eles o Flip e o Reb. Nesses aplicativos você pode encontrar as ofertas e os panfletos de promoções semanais ou mensais de supermercados, lojas de departamento, farmácias e lojas em geral. Eles ajudam as pessoas a organizarem suas preferências de compras por categorias e lojas favoritas. Você também pode pesquisar produtos específicos entre as centenas de lojas varejistas, incluindo o Walmart, a Best Buy, a IKEA e muitos outros. Flash Food. Flash Food é um aplicativo que te permite encontrar e comprar alimentos que estão se aproximando da data de validade, com grandes descontos de 50% ou até mais. O Flash Food tem parceria com vários varejistas e supermercados. O Checkout 51 é um aplicativo de reembolso que recompensa os usuários por compras de produtos específicos em supermercados, postos de gasolinas e lojas online. O aplicativo ganha dinheiro das empresas anunciantes por incentivar os clientes a comprarem seus produtos. Basicamente, você escolhe a oferta dentro do aplicativo e em seguida você faz a compra em algumas lojas que têm esses produtos. Após a compra, você faz o upload do seu recibo para verificar a sua compra. Com isso, você ganha dinheiro de volta. Quando você chegar a $20 de cashback, você pode solicitar um cheque que você recebe pelo correio ou você pode solicitar o pagamento via PayPal. Outras estratégias que você pode fazer para aumentar as suas economias é usar os cartões de crédito com cashbacks. Esses cartões vão te pagar bônus nas suas compras em diversos estabelecimentos, como supermercados, farmácias, restaurantes e postos de gasolina. E você ainda pode utilizar os sites de descontos como Rakuten. Para saber mais e aproveitar as vantagens dos cartões de crédito no Canadá, segue o link aqui em cima. Hoje eu apresentei a regra 50-30-20. Essa regra é ideal para todos os que ganham salário médio.
Se você ganha um salário alto, esse sistema de orçamento pode não funcionar para você, pois sua renda líquida será maior e você terá mais dinheiro para poupar e investir. É normal que a regra mude com o tempo. Para algumas pessoas, o percentual das necessidades pode ser muito superior a 50%, talvez porque mora em uma cidade com custos de vida mais elevados. Dito isso, você pode utilizar a mesma ideia e talvez ajustar para 70-20-10 ou 70-10-20. Esse método é uma maneira eficaz de otimizar as suas finanças, pois após estipular uma porcentagem para essas três categorias, isso vai ajudar a eliminar o estresse de cálculos constantes. A ideia principal é que você consiga atingir os seus objetivos financeiros e ter uma boa flexibilidade em seus gastos com as suas necessidades, desejos e economias. Mas não se esqueça de poupar para investir no seu futuro, para não precisar depender somente do sistema de aposentadoria do governo. Para saber o motivo que você não deveria depender somente da aposentadoria do governo do Canadá, segue o link aqui em cima. A ideia é que você crie um orçamento equilibrado que reflita o que é mais importante para você, e seja qual for o seu estilo de vida ou o seu objetivo, esse orçamento com certeza irá te ajudar a chegar lá. E você, já conhecia essa regra dos 50-30-20? Você tem um orçamento equilibrado ou tem dificuldade para equilibrar o seu orçamento? Comenta aí embaixo. Se esse vídeo contribuiu para você de alguma maneira, então compartilhe, curta, se inscreva e deixe aí nos comentários as suas dúvidas e sugestões, que eu volto com mais conteúdo para vocês. Valeu e bem-vindo ao clube!